Aquela manhã de domingo mudou para sempre o rumo da minha vida. O relógio marcava exatamente 7h35 quando meu neto Miguel entrou no meu quarto, ainda de pijama, os cabelos despenteados e os olhos azuis arregalados de preocupação. Não era comum vê-lo acordado tão cedo, muito menos com aquela expressão carregada que parecia não pertencer ao rostinho de uma criança de apenas 7 anos. Ele se aproximou da minha cama na ponta dos pés. Olhou para os lados como se verificasse que ninguém nos escutava, e então se inclinou para sussurrar em meu ouvido as palavras que fariam meu mundo desabar. Vovó, papai vai fugir com a madrasta levando todo o seu dinheiro quando a senhora for viajar amanhã. Sou Berenice Cavalcante, tenho 67 anos, viúva há quase uma década, e jamais pensei que precisaria proteger meu patrimônio do meu próprio filho. Meu Otávio, que embalei em meus braços, que ensinei a dar os primeiros passos, que consolei após cada joelho ralado. Meu único filho estava planejando me roubar? A dor que senti foi física, como uma punhalada no peito. Precisei me apoiar na cabeceira da cama para respirar. Como você sabe disso, meu amor? Perguntei tentando manter a voz calma para não assustar ainda mais meu neto. Miguel mordeu o lábio inferior, um hábito que sempre demonstrava quando estava nervoso, exatamente como o pai fazia na infância. Ouvi papai falando com a tia Patrícia no escritório ontem à noite. Eles não me viram porque eu estava pegando água na cozinha. Papai disse que todas as contas já estavam prontas e que eles só precisavam esperar você sair de viagem. A tia Patrícia riu e disse que vocês nunca mais iam se ver. Cada palavra era como um novo golpe. Patrícia Sampaio havia entrado em nossas vidas há pouco mais de 1 ano. Contratada como assessora financeira para reorganizar os investimentos da família após a morte de Arnaldo, meu marido. Com seu jeito eficiente e aparentemente dedicado, rapidamente conquistou a confiança de todos nós. Eu mesma a convidava para almoços de domingo. A tratava quase como uma filha. Como fui tola. Segurei as mãozinhas de Miguel entre as minhas, agora trêmulas. Vovó está bem, meu querido. Você fez certo em me contar. Agora preciso que você prometa guardar segredo, não contar para ninguém, nem mesmo para sua mãe, sobre esta conversa. Pode fazer isso pela vovó? Ele assentiu solenemente, os olhinhos ainda preocupados. Mandei-o de volta para o quarto, dizendo que logo o chamaria para o café da manhã. Assim que a porta se fechou, desabei em lágrimas silenciosas. Chorei por 5 minutos exatos. Aprendi na vida que até mesmo a dor precisa ter seu tempo limitado quando ações são necessárias. Levantei-me, lavei o rosto e olhei para meu reflexo no espelho do banheiro. Os cabelos brancos perfeitamente arrumados em ondas suaves. As rugas ao redor dos olhos que sempre considerei marcas de uma vida bem vivida. O colar de pérolas que nunca tirava. Presente de bodas de prata de Arnaldo. Você é uma Cavalcante, sussurrei para mim mesma. E Cavalcantes não se deixam derrotar. O plano para minha viagem estava meticulosamente organizado havia semanas. Eu passaria 1 mês na fazenda Vale das Águias, em Campos do Jordão, propriedade que herdei de minha família. Era um ritual anual que mantinha religiosamente meu período de renovação longe da agitação do Rio de Janeiro. Otávio sabia disso. Conhecia cada detalhe da minha rotina. Tinha acesso a todas as contas bancárias, procurações, documentos. Como administrador dos negócios da família após a morte de seu pai, ele havia assumido completamente as rédeas financeiras, com minha total aprovação e confiança. Peguei o telefone e liguei para Janaína Ferreira, minha governanta e confidente há 30 anos. Antes mesmo de Otávio nascer, Janaína já estava ao meu lado. Se havia alguém em quem podia confiar cegamente, era ela. Jana, preciso que venha ao meu quarto agora. Use a escada dos fundos e não comente com ninguém. Enquanto esperava, abri a gaveta da mesinha de cabeceira e peguei o cartão com o número do Dr. Rogério Pacheco. Advogado da família há décadas e melhor amigo de Arnaldo, Rogério sempre foi meu porto seguro nos assuntos legais. Mais que isso, era o único que conhecia a extensão real da fortuna dos Cavalcante, incluindo investimentos e propriedades que nem mesmo Otávio sabia existir. Meu falecido marido sempre foi cauteloso. Berenice, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, costumava dizer.
Agradeci mentalmente por sua sabedoria. Janaína entrou no quarto em silêncio, seu rosto enrugado demonstrando preocupação ao notar minha expressão. Senhora, o que aconteceu? Contei-lhe tudo em detalhes, observando sua expressão passar da surpresa ao horror e, finalmente, à indignação. Eu sempre desconfiei daquela mulher, Dona Berenice. O jeito como ela olhava para as coisas da casa, como fazia perguntas sobre as joias da senhora. E o menino Otávio, tão cegamente apaixonado, não via nada disso. Preciso ter certeza, Jana. Não posso acusar meu próprio filho sem provas concretas. E o que a senhora pretende fazer? Ainda vai viajar amanhã? Olhei para a mala semi-pronta no canto do quarto. Roupas cuidadosamente dobradas, meus remédios organizados, livros que planejava ler nas tardes tranquilas da fazenda. Uma viagem que agora representava a oportunidade perfeita para meu filho me trair. Não, Jana. Oficialmente vou adiar a viagem por problemas de saúde. Mas quero que todos acreditem que ainda vou, apenas com 2 dias de atraso. Enquanto isso, vamos montar nossa própria armadilha. Passei as próximas horas ao telefone. Primeiro com o doutor Rogério, que se mostrou tão chocado quanto eu, mas rapidamente recuperou sua postura profissional e começou a traçar um plano legal. Em seguida, liguei para minha antiga colega de hospital, Renata Fontes, agora delegada especializada em crimes financeiros. Nossa amizade de 3 décadas me garantiu sua discrição e apoio imediato. Quando desci para o café da manhã, encontrei a família reunida na sala de jantar. Letícia, minha nora, servia suco para Miguel enquanto discutia algum assunto da escola com ele. Otávio lia o jornal, aparentemente absorto nas notícias. E lá estava Patrícia, sorrindo docemente para mim, perguntando se eu havia dormido bem, se precisava de ajuda com as últimas preparações para a viagem. Observei atentamente aquele sorriso ensaiado, os olhos calculistas por trás da falsa preocupação, e senti um calafrio. Como não percebi antes? Na verdade, respondi mantendo a voz firme, preciso conversar com todos vocês. Tive uma ligação do médico ontem à noite e minha pressão anda muito instável. Ele recomendou adiar a viagem por 2 dias para ajustar a medicação. A sombra de desapontamento que cruzou rapidamente o rosto de Otávio e Patrícia foi toda a confirmação que eu precisava. Eles trocaram um olhar rápido, que não passou despercebido por meus olhos, agora atentos a cada detalhe. Mas não se preocupem, continuei, servindo-me de uma xícara de chá com a tranquilidade de quem nada sabe. É apenas uma precaução. Em 2 dias estarei a caminho de Campos, e vocês terão 1 mês inteiro de paz sem esta velha por perto. Otávio forçou uma risada. Que bobagem, mãe. Sentiremos sua falta, como sempre. Sorri de volta, pensando em como aquele mesmo sorriso, herdado de seu pai, agora mascarava uma traição que eu jamais poderia imaginar. Enquanto todos voltavam às suas conversas triviais, comecei a formular em minha mente os detalhes do que seria minha própria operação de contra-ataque. Patrícia e Otávio queriam meu dinheiro? Pois bem, eu lhes daria uma lição sobre o verdadeiro valor da família. Terminado o café da manhã, retirei-me para meu quarto com a desculpa de precisar descansar. Na verdade, minha mente fervilhava com pensamentos e teorias. Enquanto fechava a porta, senti uma dor quase física ao pensar na possibilidade de Otávio, meu único filho, estar realmente planejando me trair. Seria possível que o menino que criei com tanto amor pudesse orquestrar algo tão cruel? Sentei-me na poltrona próxima à janela, aquela mesma onde o embalei tantas noites quando bebê, e permiti que as lágrimas viessem silenciosamente. O som discreto de uma batida na porta interrompeu meus pensamentos. Era Janaína com um chá de camomila. A senhora precisa manter as forças, disse ela, colocando a bandeja sobre o criado mudo. Tem certeza que quer seguir com isso? Talvez seja apenas um mal-entendido. Enxuguei as lágrimas com o lenço bordado que sempre carregava no bolso, presente de meu falecido marido em nosso primeiro aniversário de casamento. Miguel não inventaria algo assim, Jana. Você conhece aquele menino. Ele tem o coração puro como água de nascente. Se disse que ouviu, é porque ouviu. Tomei um gole do chá e organizei os pensamentos. O primeiro passo era reunir evidências concretas. Não poderia agir baseada apenas no relato de uma criança, por mais que confiasse em meu neto.
Preciso do celular de Otávio, murmurei, mais para mim mesma que para Janaína. Impossível, senhora. Ele nunca deixa aquele aparelho longe dos olhos. E os computadores? O notebook que ele usa para trabalhar em casa? Sempre trancado no escritório quando não está usando. E agora tem senha. Franzi o senho. Desde quando meu filho colocava senha em seus equipamentos de trabalho em nossa própria casa? Esse já era um comportamento suspeito. Lembrei-me que nas últimas semanas, Otávio vinha tendo conversas ao telefone sempre em voz baixa, encerrando rapidamente quando eu me aproximava. Na época, atribuía ao estresse dos negócios, mas agora tudo ganhava uma nova perspectiva. Peguei meu telefone e liguei para o Dr. Rogério Pacheco. Sua secretária atendeu, mas insisti que era urgente. Em menos de 1 minuto, ouvi sua voz grave e reconfortante. Berenice, estava justamente pensando em você. Está tudo bem? Rogério, preciso que você verifique algumas coisas para mim com absoluta discrição. Expliquei brevemente a situação, ouvindo seus ocasionais suspiros de espanto. Quero saber se houve tentativas recentes de movimentações nas contas principais, documentos solicitados, qualquer coisa em comum. Vou verificar imediatamente. Tenho uma reunião com o conselho do banco às 14h. Aproveito para sondar Cristiano discretamente. Cristiano Buarque, gerente do Banco Meridional há mais de 15 anos, era praticamente da família. Conhecia cada investimento, cada propriedade dos Cavalcante. E mais importante, era afilhado de batismo de Arnaldo, meu marido. Se alguém tentasse acessar nossas contas de maneira suspeita, ele certamente saberia. Ligue-me assim que souber de algo. Pedi, finalizando a ligação. Passei a manhã inteira em estado de alerta, observando cada movimento de Otávio e Patrícia pela casa. Por volta do meio-dia, notei algo interessante. Eles sempre checavam se eu estava por perto antes de conversarem. Várias vezes flagrei olhares cúmplices, toques discretos de mãos, cochichos interrompidos à minha aproximação. Para quem agora prestava atenção, a conspiração era quase palpável no ar. Letícia, minha nora, parecia completamente alheia a tudo. Sempre dedicada a Miguel e aos trabalhos beneficentes que coordenava, ela mantinha aquela expressão melancólica que carregava há anos. Eu sabia que o casamento dela com Otávio não era dos mais felizes. Meu filho nunca soube valorizá-la verdadeiramente. Mas seria possível que ela também estivesse envolvida? Observei-a durante o almoço, seus gestos delicados ao servir a salada, a atenção carinhosa com Miguel, a cordialidade polida com Patrícia. Não, concluí. Letícia não fazia parte daquilo. Às 15h, recebi a ligação que esperava ansiosamente. Era o Dr. Rogério. Sua voz normalmente calma, agora carregada de preocupação. Berenice, preciso vê-la pessoalmente. Posso passar aí em 1 hora? Meu coração acelerou. Tão sério assim? Infelizmente, sim. Prepare um chá forte. Aquela 1 hora de espera pareceu uma eternidade. Para disfarçar minha ansiedade, dediquei-me a organizar álbuns antigos de fotografias na sala de estar, atividade que justificaria minha presença quando o advogado chegasse. Janaína, percebendo meu nervosismo, manteve-se por perto, inventando tarefas que a deixassem na mesma área. Quando a campainha finalmente tocou, quase saltei da poltrona. Janaína foi atender, retornando acompanhada de Rogério, que parecia ter envelhecido 5 anos desde nossa última visita, há apenas 2 semanas. Berenice! Ele cumprimentou-me com um beijo na face, um gesto formal que mantínhamos apesar de décadas de amizade. Vamos para o jardim de inverno, sugeri, sabendo que aquele era um dos poucos lugares da casa onde poderíamos conversar sem risco de sermos ouvidos. As grossas paredes de vidro e a constante música ambiente das fontes garantiam privacidade. Uma vez acomodados entre as samambaias e orquídeas que tanto me orgulhavam, Rogério abriu sua pasta e retirou alguns documentos. Cristiano me mostrou algo alarmante, começou ele, sua voz quase um sussurro apesar de estarmos sozinhos. Nas últimas 3 semanas, houve 4 tentativas de transferências significativas de suas contas principais para uma offshore nas Ilhas Cayman. Senti o sangue gelar em minhas veias. Como isso é possível? Transferências desse porte exigem minha autorização expressa. Exatamente.
E todas foram recusadas porque as assinaturas, embora muito bem feitas, não passaram pela verificação biométrica do banco. Ele deslizou um documento pela mesa de vidro. Era uma cópia de uma autorização de transferência com o que parecia ser minha assinatura. Para olhos não treinados, seria perfeitamente autêntica. Meu Deus! Murmurei, levando a mão à boca. Isso não é tudo, continuou Rogério, passando mais papéis. Houve consultas sobre todas as propriedades da família, pedidos de avaliação de mercado e até mesmo uma sondagem sobre a possibilidade de venda rápida da fazenda Vale das Águias. A fazenda era meu refúgio, meu lugar sagrado, repleto de memórias da infância e de momentos preciosos com Arnaldo. A ideia de que meu filho considerava vendê-la sem meu conhecimento era como uma facada no coração. Quem fez essas consultas? Oficialmente você. Na prática, Otávio, usando uma procuração geral que você assinou há 2 anos. Lembrava-me bem daquele documento. Na época, havia acabado de me recuperar de uma pneumonia. E Otávio argumentou que seria prudente ele ter poderes para agir em meu nome em caso de emergência. Confiei plenamente. Assinei sem pestanejar. Como fui ingênua. Há mais, disse Rogério, hesitante. Cristiano mencionou uma mulher que tem acompanhado Otávio nas últimas visitas ao banco. Uma assessora financeira, segundo ele apresentou. Patrícia Sampaio. Exato. Ele a achou extremamente interessada nos detalhes das contas e investimentos, fazendo perguntas que iam além do escopo profissional. Cristiano é um homem discreto, você sabe, mas comentou que sentiu algo predatório na maneira como ela absorvia as informações. Predatório. A palavra ecoou em minha mente, perfeitamente adequada àquela mulher que se infiltrou em nossa família como uma serpente. Cristiano só não acionou você diretamente porque todas as tentativas de movimentação foram bloqueadas pelos sistemas de segurança do banco. Mas está preocupado. E eu também, Berenice. Olhei para as folhagens exuberantes ao nosso redor, tão cheias de vida e beleza, contrastando com a podridão que descobríamos em minha própria casa. O que me recomenda, Rogério? Ele ajeitou os óculos no rosto. Um gesto que fazia sempre antes de apresentar uma estratégia jurídica importante. Primeiro, não confrontá-los ainda. Segundo, reforçar imediatamente as medidas de segurança das contas. Podemos adicionar níveis extras de verificação, talvez até revogar discretamente algumas procurações sem que Otávio perceba. Terceiro, investigar mais a fundo essa Patrícia Sampaio. Tenho um contato na Polícia Federal que pode verificar se há algo em seu histórico. Assenti, pensativa. E quanto a Letícia e Miguel, preciso protegê-los também. Se me permite a sinceridade, não creio que Letícia esteja envolvida. Observo aquela moça há anos e só vejo dedicação genuína a você e ao pequeno. Também penso assim, mas temo pela segurança deles quando tudo vier à tona. Rogério cobriu minha mão com a sua num gesto paternal. Um passo de cada vez, Berenice. Por enquanto, mantenha a aparência de normalidade. Continue com o plano de adiar sua viagem e observe. Precisamos reunir o máximo de evidências. Após a saída de Rogério, senti-me estranhamente mais calma. Ter confirmação das minhas suspeitas era doloroso, mas ao menos não estava louca ou paranoica. O perigo era real, e agora eu poderia combatê-lo. Durante o jantar naquela noite, mantive uma fachada de tranquilidade, discutindo amenidades e planos para minha suposta viagem. Otávio parecia particularmente solícito, oferecendo-se para verificar pessoalmente os preparativos da fazenda. Não se preocupe, mãe. Posso ligar para o caseiro e garantir que tudo esteja em ordem para sua chegada. Obrigada, filho, mas já cuidei disso. Respondi com um sorriso que não atingiu meus olhos. Eduardo sabe exatamente como gosto das coisas. Vi um lampejo de frustração em seu olhar, rapidamente mascarado com outra oferta de ajuda. Cada palavra solícita agora soava como uma mentira em meus ouvidos. Enquanto o observava interagir com Patrícia, os olhares de cumplicidade, o jeito como suas mãos ocasionalmente se tocavam sob a mesa, questionei-me. Quando meu filho havia se transformado neste estranho diante de mim? Que falha minha na criação o levou a este caminho de traição? Após o jantar, retirei-me cedo, alegando cansaço. Na verdade,
Precisava continuar minha investigação. No quarto, liguei para minha amiga delegada Renata Fontes. Após anos trabalhando juntas no Hospital Santa Mônica, onde fui enfermeira-chefe, mantivemos uma amizade sólida mesmo quando ela decidiu mudar de carreira e ingressar na polícia. Renata, preciso de sua ajuda como nunca antes. Iniciei, após os cumprimentos iniciais. Expliquei detalhadamente a situação, desde o aviso de Miguel até as descobertas do banco. Ela ouviu em silêncio, interrompendo apenas para fazer perguntas precisas. Posso verificar o histórico dessa mulher discretamente, ofereceu. Se ela tem um padrão de comportamento, deixou rastros em algum lugar. Ninguém é tão perfeito a ponto de não cometer erros. Quanto tempo você precisa? Alguns dias, no máximo. Tenho acesso a bases de dados que o cidadão comum não imagina que existam. Houve uma pausa significativa. Berenice, se confirmarmos que é uma golpista profissional, a situação muda de figura. Não seria apenas um caso de traição familiar, mas um crime organizado. A gravidade dessa possibilidade não havia me ocorrido. E se Patrícia não estivesse agindo sozinha? E se houvesse uma rede maior por trás dela? Faça o que for necessário, Renata. Preciso proteger não apenas meu patrimônio, mas principalmente Miguel e Letícia. Após desligar, sentei-me na beirada da cama sentindo o peso de cada ano em meus ombros. Lembrei-me de Arnaldo e do quanto ele amava nosso filho. Cuidará dele quando eu não estiver mais aqui, foram suas últimas palavras para mim. Como ele se sentiria sabendo que o filho que tanto orgulhava estava planejando trair a própria mãe? Um toque suave na porta interrompeu meus devaneios. Era Miguel, já de pijama, os cabelos úmidos do banho. Posso dar boa noite, vovó? Abri os braços e ele veio correndo, aninhando-se em meu colo como fazia desde bebê. Seu cheirinho de sabonete infantil e a inocência daquele abraço quase me fizeram chorar. Vovó está triste? Perguntou ele, notando minha expressão. Não, meu amor. Vovó só está pensativa. Ele me encarou com aqueles olhos azuis tão parecidos com os de Arnaldo. Uma sabedoria além de sua idade brilhando neles. Não se preocupe, vovó. Vai dar tudo certo. Beijei sua testa, maravilhada com sua intuição. Sim, vai dar tudo certo. Agora vá dormir. Já está tarde para rapazes da sua idade. Após sua saída, tomei uma decisão. No dia seguinte, instalaria discretamente câmeras de segurança em pontos estratégicos da casa. Se Otávio e Patrícia estavam tramando, eu capturaria suas conversas, reuniria provas irrefutáveis. Não por vingança, mas por justiça. Não apenas para mim, mas para o legado que meu marido construiu com tanto esforço e que eu tinha o dever de proteger. Naquela noite, dormi pouco. Sonhei com Arnaldo, jovem e forte como nos primeiros anos de casamento, sorrindo para mim enquanto dizia: lembre-se de quem você é, Berenice Cavalcante. Você nunca se curva diante de tempestades. Na manhã seguinte, acordei determinada. Liguei para uma empresa de segurança de confiança e, usando o pretexto de preocupação com furtos na vizinhança, contratei a instalação de um novo sistema de câmeras, estrategicamente posicionadas para cobrir o escritório, a sala de estar e outros locais onde Otávio e Patrícia costumavam conversar. O técnico chegou discretamente, apresentado à família como um especialista em manutenção elétrica. Enquanto supervisionava o trabalho, mantinha um olho nas atividades de meu filho e sua cúmplice. Eles pareciam inquietos com minha constante presença, trocando olhares preocupados quando pensavam que eu não estava observando. No fim daquele dia, eu tinha não apenas um sofisticado sistema de monitoramento, mas também algo ainda mais valioso: a crescente certeza de que estava no caminho certo. Enquanto assistia às primeiras gravações em meu tablet, protegida pelo silêncio de meu quarto, preparava-me para encarar o próximo passo da minha investigação: confrontar não apenas a traição de meu filho, mas também meus próprios erros que permitiram que chegássemos a este ponto. O relógio marcava quase meia-noite quando recebi uma mensagem de Renata. Encontrei algo. Precisamos conversar urgentemente amanhã. Anexada estava a foto de uma notícia de jornal mostrando uma mulher muito parecida com Patrícia, mas com outro nome, ao lado de um homem idoso. A manchete dizia: empresário perde fortuna para secretária golpista.
A tempestade que se aproximava era muito maior do que eu imaginava. Amanheci com o peso daquela foto ainda na mente. Mal consegui dormir depois de ver a imagem que Renata havia enviado. A semelhança entre aquela mulher do jornal e Patrícia era inconfundível. Os mesmos olhos amendoados, o sorriso calculado, apenas o cabelo diferente, mais escuro e curto na foto. Preparei-me rapidamente, decidida a encontrar Renata o quanto antes. Durante o café da manhã, anunciei que precisava resolver alguns assuntos pendentes antes da viagem e passaria o dia fora. Otávio levantou os olhos do celular, visivelmente interessado. Assuntos no banco, mamãe? Não, filho. Vou ao cabeleireiro e depois almoçar com antigas colegas do hospital. Menti com uma naturalidade que me surpreendeu. Coisas de velha, nada que interesse a vocês, jovens. Vi o interesse em seus olhos diminuir instantaneamente. Era fascinante como ele subestimava minha capacidade apenas por causa da idade. Um erro que muitos cometem com pessoas mais velhas e que agora jogaria a meu favor. Janaína irá comigo, então não se preocupem com o almoço. Saí elegantemente vestida, como sempre fazia quando saía de casa. O motorista particular que contratei há anos após Arnaldo insistir que eu não deveria dirigir sozinha nas ruas caóticas do Rio, me esperava na porta. Pedro era um homem discreto e leal. Outra figura que se tornara quase parte da família. Bom dia, dona Berenice. Para onde vamos? Delegacia de Crimes Financeiros, Pedro. Sabe onde fica? Ele assentiu, sem demonstrar curiosidade. Mais um ponto a favor de sua discrição. Durante o trajeto, recebi uma ligação do Dr. Rogério informando que havia conseguido acesso a mais documentos que comprovavam as tentativas de Otávio de transferir meu patrimônio. O pior é que ele falsificou sua assinatura em 3 ocasiões diferentes, Berenice. Isso configura crime. Fechei os olhos por um instante, sentindo aquela dor característica no peito que me acompanhava desde que tudo começou. Meu próprio filho, um criminoso. Como chegamos a isso? A delegacia era um prédio moderno no centro da cidade. Renata me esperava na entrada, seu porte imponente em contraste com o sorriso caloroso que abriu ao me ver. Abraçamo-nos brevemente antes de ela me guiar pelos corredores até sua sala privada. Fechei a manhã toda para nosso assunto, explicou, fechando a porta atrás de nós. O que descobri é sério, Berenice. Sentei-me diante de sua mesa, enquanto ela abria uma pasta com várias reportagens, fotos e documentos. Colocou tudo organizado à minha frente como fazíamos antigamente com os prontuários dos pacientes no hospital. Patrícia Sampaio é na verdade Priscila Santoro. Ela apontou para um documento de identidade com a foto de Patrícia, mas com outro nome. Tem um histórico extenso de fraudes em pelo menos 3 estados. Seu modus operandi é sempre o mesmo. Aproxima-se de pessoas ricas, preferencialmente idosos ou herdeiros vulneráveis, conquista sua confiança e então desaparece com uma pequena fortuna. Examinei os recortes de jornal. Havia pelo menos 5 casos documentados, embora apenas 2 tivessem resultado em investigações formais. Os outros foram abafados pelas famílias que preferiam evitar o escândalo público. Esta é a mais recente, continuou Renata mostrando a mesma foto que me enviara na noite anterior. Alberto Mendes, 82 anos, empresário do setor têxtil em São Paulo. Perdeu aproximadamente 4 milhões para Priscila, que trabalhava como sua secretária executiva. Quando a família percebeu, ela já havia desaparecido. E nunca foi presa? É extremamente cuidadosa. Muda de identidade frequentemente, trabalha com cúmplices que movimentam o dinheiro por sistemas offshore e sempre escolhe vítimas que hesitarão em tornar público o golpe por vergonha ou proteção da reputação familiar. Folheei os documentos, cada página confirmando meus piores temores. Não era apenas meu filho sendo manipulado por paixão ou ganância momentânea. Estávamos diante de uma criminosa profissional. E quanto a Otávio? Ele é cúmplice ou vítima? Renata hesitou, recostando-se na cadeira. Isso é o que precisamos descobrir. Pela experiência com casos similares, essas golpistas geralmente seduzem alguém próximo ao alvo principal. Um filho, sobrinho, até mesmo funcionários de confiança. Às vezes, esses parceiros acreditam realmente estar apaixonados e são manipulados. Outras vezes, são cúmplices conscientes,
motivados por ressentimentos familiares ou ganância. A ideia de Otávio estar conscientemente envolvido era devastadora. Preferia acreditar, naquele momento, que ele estava sendo manipulado, cegado por algum encantamento que essa mulher lançara sobre ele. "Como ela chegou até vocês?" perguntou Renata. Refleti por um momento, tentando reconstruir os eventos. Ela foi recomendada por um colega de Otávio para reorganizar nossos investimentos após a morte de Arnaldo. Apresentou-se como especialista em gestão patrimonial familiar. Seus documentos, diplomas, tudo parecia impecável. Documentos podem ser falsificados, referências inventadas. Provavelmente o colega que a recomendou é parte da quadrilha. Quadrilha. A palavra ecoou em minha mente como um sino fúnebre. Não estávamos lidando apenas com uma golpista solitária, mas possivelmente com uma organização estruturada. "O que podemos fazer, Renata?" Ela inclinou-se para frente, apoiando os cotovelos na mesa, sua expressão agora completamente profissional. "Temos duas opções. Abrir uma investigação formal agora mesmo, o que significaria depoimentos, mandados e eventual publicidade, ou montar uma operação discreta para pegá-los em flagrante, protegendo ao máximo seu patrimônio e a reputação da família." Não hesitei. A segunda opção, sem dúvida. Suspeitei que escolheria assim. Ela sorriu. "Vamos precisar da sua colaboração integral. Terá que agir normalmente, talvez até dar a impressão de que está facilitando o acesso deles ao dinheiro." "Você quer que eu seja a isca?" concluí. "De certa forma, sim, mas uma isca extremamente bem protegida." Passamos as próximas horas elaborando uma estratégia detalhada. Renata explicou que precisaríamos de mais evidências concretas das intenções criminosas. Conversas gravadas, tentativas documentadas de transferência, provas de falsificação. O material que já tínhamos era substancial, mas não garantia uma condenação incontestável, especialmente se Otávio alegasse que estava apenas reorganizando os negócios da família com meu consentimento implícito. Quando deixei a delegacia, levava comigo não apenas a pasta com todas as evidências, mas também pequenos dispositivos de gravação adicionais que Renata me forneceu, mais discretos e sofisticados que as câmeras que eu havia instalado. "Coloque-os nos locais onde eles conversam com mais frequência", instruiu ela. "E lembre-se, haja naturalmente. Se eles suspeitarem, todo o plano pode ruir." Retornei para casa no início da tarde, carregando sacolas de compras como álibi para meu dia fora. Janaína, que me acompanhara até a delegacia e depois realmente fora fazer algumas compras para manter as aparências, ajudou-me a carregar as sacolas para dentro. "Algum sinal deles?" perguntei discretamente enquanto subíamos as escadas. "O senhor. Otávio saiu cedo, disse que tinha reuniões. A senhorita Patrícia ficou em casa até o meio-dia, mexendo no computador da biblioteca. Depois saiu para almoçar e ainda não voltou. E Letícia e Miguel? Dona Letícia levou o menino para a aula de natação e depois iriam visitar a mãe dela." Perfeito. A casa estava vazia, dando-me a oportunidade ideal para instalar os novos dispositivos. Com a ajuda de Janaína, que ficou de vigia enquanto eu trabalhava, posicionei os pequenos gravadores em locais estratégicos. Embaixo da mesa do escritório, atrás de um quadro na biblioteca, dentro de um arranjo floral na sala íntima. Em seguida, aproveitei para verificar o computador da biblioteca que Patrícia havia usado. Era um desktop antigo que mantínhamos principalmente para Miguel fazer pesquisas escolares. Para minha sorte, ela não havia apagado o histórico de navegação. O que encontrei confirmou minhas suspeitas. Pesquisas sobre transferências internacionais, sites de imobiliárias de luxo em países como Portugal e Espanha e, o mais alarmante, um e-mail enviado a alguém identificado apenas como M, dizendo: "Tudo encaminhado. A velha viaja em 2 dias. Aguarde instruções finais." A velha. Era assim que se referiam a mim. Senti uma indignação queimar em meu peito, substituindo momentaneamente a dor da traição. Capturei telas de tudo usando meu celular, conforme Renata havia me orientado, e enviei as imagens para ela imediatamente. Sua resposta veio em minutos. "Ótimo trabalho. Isso ajuda a estabelecer intenção. Continue observando." Ao entardecer, Otávio retornou. Veio diretamente ao meu quarto, batendo suavemente antes de entrar.
Trajava um de seus caros ternos italianos. Presente meu em seu último aniversário. Como foi seu dia, mamãe? Perguntou com aparente interesse, sentando-se na beirada da minha cama. Maravilhoso, filho. Rever as antigas colegas sempre me rejuvenesce. Sorri, interpretando meu papel. E você? Como foram as reuniões? Produtivas. Estamos fechando aquela negociação com os investidores portugueses que te falei. Investidores portugueses? Ele nunca havia mencionado tal coisa. Mais uma mentira para acrescentar à lista. Que bom, querido. Seu pai ficaria orgulhoso. Algo lampejou em seus olhos. Culpa? Remorso? Mas desapareceu rapidamente. Na verdade, vim verificar se ainda pretende mesmo viajar depois de amanhã. Podemos adiar mais se não estiver se sentindo bem. Havia uma ansiedade mal disfarçada em sua voz. Claro que ele queria confirmar minha partida. O plano deles dependia de minha ausência. Não, já estou ótima. O médico ajustou minha medicação e disse que posso viajar tranquilamente. Na verdade, já comecei a arrumar as malas. Seu alívio foi quase palpável. Excelente. Deixe-me ajudar com qualquer preparativo que precise. Obrigada, filho. Apenas uma coisa. Estive pensando em deixar uma procuração mais abrangente para você durante minha ausência. Sabe como sou desligada às vezes e a fazenda tem péssima cobertura de telefone. Se surgir alguma emergência com os investimentos, os olhos dele brilharam instantaneamente. Era como observar um predador vislumbrando sua presa. Claro, mamãe. Uma decisão muito sensata. Posso providenciar o documento para você assinar amanhã mesmo. Seria ótimo. Peça ao Dr. Rogério para preparar tudo. Seu entusiasmo diminuiu visivelmente à menção do advogado. Não é necessário incomodá-lo. Nosso departamento jurídico pode cuidar disso. Insisto, querido. Rogério cuida desses assuntos desde que seu pai era vivo. Ele sabe exatamente como redigir esses documentos. Otávio forçou um sorriso. Como quiser, mamãe. Ligarei para ele amanhã. Após sua saída, respirei fundo para acalmar meu coração acelerado. Era agonizante manter essa fachada, fingir que tudo estava bem, enquanto ele mentia descaradamente para mim. Mas eu precisava continuar, pelo bem da investigação. Revisei as imagens das câmeras no tablet, observando como Patrícia havia retornado e imediatamente procurado Otávio. Eles conversaram brevemente na cozinha, onde ela parecia agitada, gesticulando enfaticamente. O áudio não era perfeito, mas consegui captar fragmentos. Não podemos esperar mais. Transferência para as Cayman primeiro. Depois, advogado suspeita de algo. Enviei também essas gravações para Renata, que respondeu rapidamente. Eles estão acelerando o plano. Precisamos agir logo. Naquela noite, durante o jantar, mantive minha performance de idosa despreocupada, comentando animadamente sobre meus planos para a estadia na fazenda, as leituras que faria, os passeios que planejava. Patrícia, agora que eu sabia quem realmente era, parecia tão transparente em suas manipulações. Os sorrisos forçados, as perguntas sobre meus itinerários, as sugestões sutis para que eu descansasse completamente, sem se preocupar com assuntos financeiros. Letícia, em contraste, parecia genuinamente entristecida com minha partida iminente. Vou sentir sua falta, dona Berenice, disse ela com aquela voz suave que sempre me lembrava uma jovem tímida, apesar de seus 38 anos. Miguel também. A casa fica diferente sem a senhora. Cobri sua mão com a minha. Também sentirei falta de vocês, querida. Mas um mês passa voando. Se ela soubesse o que estava prestes a acontecer, tive um momento de dúvida. Deveria alertá-la? Prepará-la de alguma forma? Mas Renata havia sido enfática. Quanto menos pessoas soubessem do plano, melhor. A surpresa era a nossa principal aliada. Após o jantar, Otávio anunciou que sairia para resolver alguns assuntos. Patrícia, quase imediatamente, disse que também precisava sair para encontrar uma amiga. A coincidência era tão óbvia que quase ri. Em vez disso, desejei-lhes uma boa noite e retirei-me para meu quarto. 20 minutos depois, recebi uma mensagem de Pedro, meu motorista, que havia instruído a segui-los discretamente. Ambos no mesmo carro, direção Zona Sul. Pararam no Hotel Meridian.
Hotel Meridian, um dos mais luxuosos da cidade, conhecido por sua discrição com hóspedes que preferiam privacidade, provavelmente discutindo os detalhes finais do golpe. Liguei para Renata e relatei os eventos do dia. Ela ouviu atentamente antes de dizer: chegou a hora de montar a armadilha final. Amanhã, siga conforme planejamos. Faça o anúncio do jantar especial para a despedida. Tudo precisa parecer perfeitamente normal. E se eles tentarem algo antes disso? Estaremos preparados. Tenho uma equipe pronta para intervir a qualquer momento. Mas, idealmente, queremos pegá-los no ato, com evidências irrefutáveis. Após desligar, fiquei observando as estrelas pela janela do meu quarto. Era uma noite clara, rara no céu geralmente poluído do rio. Lembrei-me de como Arnaldo e eu costumávamos sentar no jardim em noites assim, sonhando com o futuro, planejando a vida que construiríamos juntos. Nunca imaginamos que nosso único filho, a maior alegria de nossas vidas, um dia se voltaria contra tudo o que representávamos. O que você faria, meu amor? Sussurrei para as estrelas, como se Arnaldo pudesse me ouvir de algum lugar. Como chegamos a este ponto? Não houve resposta, apenas o silêncio reconfortante da noite. Mas dentro de mim, sabia o que precisava ser feito. Não era apenas sobre dinheiro ou propriedades, era sobre justiça, sobre proteger o legado que construímos com tanto amor e trabalho. Era sobre ensinar uma lição dolorosa, mas necessária. Na manhã seguinte, anunciei durante o café que gostaria de fazer um jantar especial de despedida no restaurante Mirante do Sol, um dos mais elegantes da cidade, com vista privilegiada para o Pão de Açúcar. Quero reunir todos vocês antes de partir, expliquei. Inclusive, Otávio, por favor, convide o Dr. Rogério. Tenho alguns documentos que gostaria de assinar na presença dele. Meu filho trocou um olhar rápido com Patrícia. Um lampejo de triunfo que tentaram disfarçar. Eles acreditavam que seu plano estava funcionando perfeitamente. Mal sabiam que caminhavam diretamente para uma armadilha meticulosamente preparada. Quando eles saíram para trabalhar, sentei-me com Letícia na varanda dos fundos, onde costumávamos tomar chá enquanto observávamos Miguel brincar no jardim. Havia algo que precisava fazer antes que o plano seguisse adiante. Letícia, querida, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Ela pareceu surpresa, mas assentiu suavemente. Claro, dona Berenice. Você está feliz? No seu casamento, quero dizer. Seus olhos se abaixaram, fixando-se na xícara de chá. O silêncio prolongado foi resposta suficiente. Não precisa responder, filha. Sempre observo mais do que vocês imaginam. Uma lágrima solitária escorreu por sua face, que ela rapidamente enxugou. Eu tento por Miguel. Ele merece uma família completa. Tomei suas mãos entre as minhas. E você merece ser feliz, minha querida. Lembre-se disso, nos próximos dias. Aconteça o que acontecer, saiba que você e Miguel sempre terão um lar comigo. Ela me olhou confusa, mas não fiz mais nenhum comentário. Em vez disso, mudei de assunto, perguntando sobre as aulas de natação de Miguel. Não podia revelar mais, mas sentia que precisava prepará-la, mesmo que sutilmente, para a tempestade que estava por vir. À tarde, recebi a visita do doutor. Rogério, que trouxe os documentos especiais que havíamos preparado, não a procuração abrangente que Otávio esperava, mas uma série de proteções legais adicionais para meu patrimônio. E mais importante, um novo testamento que garantiria que Miguel e Letícia estariam protegidos independentemente do que acontecesse com Otávio. Está tudo pronto para amanhã, confirmou Rogério. Cristiano estará no banco à noite, conforme combinamos. Renata posicionará sua equipe estrategicamente. Quando eles tentarem acessar as contas, serão pegos em flagrante. Completei. Ele ajustou os óculos, um gesto nervoso que raramente demonstrava. Berenice, ainda está certa disso? É seu filho. Poderíamos resolver tudo discretamente, sem envolver a polícia. Olhei longamente pela janela, observando as nuvens que se formavam no horizonte. Uma tempestade se aproximando, tanto literal quanto figurativamente. Se fosse apenas sobre dinheiro, Rogério, eu poderia perdoar. Mas é sobre traição, mentiras, manipulação. É sobre uma mulher que se especializa em destruir famílias. Não posso permitir que isso continue.
Ele assentiu, respeitando minha decisão. Quando partiu, deixou-me com os documentos assinados e um abraço reconfortante. O tipo de gesto que apenas décadas de amizade permitem. A noite chegou rapidamente, trazendo consigo o peso da antecipação. Amanhã, tudo seria revelado. Amanhã, enfrentaríamos a verdade, por mais dolorosa que fosse. Fui até o quarto de Miguel para dar-lhe boa noite, como fazia sempre que estava em casa. Ele estava sentado em sua cama, folheando um livro de aventuras, seu rostinho concentrado na história. Hora de dormir, pequeno, anunciei da porta. Ele sorriu ao me ver, aquele sorriso inocente que sempre derretia meu coração. Vovó, você vai mesmo viajar? Sim, querido. Mas antes teremos um jantar especial amanhã. Lembra? Ele assentiu, mas havia uma sombra de preocupação em seu olhar. Posso te contar um segredo, vovó? Sentei-me ao seu lado na cama. Claro que pode. Todos os segredos estão seguros comigo. Ontem, ouvi papai falando no telefone. Ele disse que vocês iam sumir com o dinheiro da vovó. Seus olhos se encheram de lágrimas. O que isso significa, vovó? Por que papai quer sumir com seu dinheiro? Abracei-o fortemente, sentindo seu pequeno corpo tremer contra o meu. Mesmo em meio à dor da traição, havia uma confirmação final, através da inocência de uma criança, de que estávamos no caminho certo. Não se preocupe com isso, meu amor. Vovó vai cuidar de tudo. Apenas lembre-se que, não importa o que aconteça, vovó sempre estará aqui para você e sua mãe. Ele adormeceu em meus braços, enquanto eu velava seu sono, pensando no mundo que ele enfrentaria após os eventos do dia seguinte. Um mundo onde seu pai seria exposto como um traidor, onde a família que conhecia estaria irremediavelmente alterada. Vou protegê-lo, prometi em silêncio, custe o que custar. Acordei antes do sol nascer. O quarto ainda estava imerso na penumbra, mas meus olhos já estavam bem abertos, minha mente alerta. Era o dia decisivo. Fiquei deitada por alguns minutos, observando o teto familiar onde o lustre de cristal que Arnaldo trouxera de Murano refletia os primeiros raios de sol que começavam a entrar pelas frestas da cortina. Quantas manhãs havíamos compartilhado neste mesmo quarto, planejando nosso dia, nossos sonhos, nosso futuro? E agora, eu estava sozinha, prestes a enfrentar nosso único filho em uma batalha que jamais imaginei travar. Levantei-me devagar, sentindo o peso de meus 67 anos, principalmente nesta manhã. Vesti meu hobby de seda e caminhei até a penteadeira. O espelho refletia uma mulher que parecia mais velha que ontem. As olheiras profundas denunciavam a noite mal dormida. As linhas de expressão mais acentuadas revelavam a tensão acumulada. Passei os dedos pelos cabelos prateados e sussurrei para mim mesma: coragem, Berenice. Hoje você precisa ser mais forte que nunca. Às 6h30, Janaína bateu suavemente na porta, trazendo meu chá da manhã, como fazia há décadas. A senhora conseguiu dormir? Perguntou ela, colocando a bandeira sobre a mesa próxima à janela. Não muito, confessei. Mas estou pronta. Ela assentiu, compreensiva. Janaína sabia apenas o essencial sobre o plano, mas sua lealdade era inabalável. Tudo está preparado conforme a senhora instruiu. O motorista confirmou que estará disponível o dia todo e eu já arrumei sua roupa para o jantar. E quanto a Letícia e Miguel? Dona Letícia mencionou ontem que levaria o menino para passar a tarde com a avó materna. Estarão de volta apenas para se arrumar para o jantar. Perfeito. Quanto menos eles estivessem em casa durante os preparativos finais, melhor. Tomei meu chá lentamente, saboreando o aroma reconfortante de camomila com lavanda, uma mistura especial que Janaína preparava para acalmar meus nervos. Enquanto isso, revisava mentalmente cada detalhe do plano. Tinha que ser perfeito. Não haveria segunda chance. Às 8h, o telefone tocou. Era Renata. Tudo pronto do nosso lado, informou ela, sua voz profissional transmitindo confiança. Confirmei com a equipe técnica que todos os dispositivos estão funcionando perfeitamente. Temos 2 viaturas descaracterizadas posicionadas estrategicamente, e Cristiano já foi instruído sobre o protocolo no banco. E quanto ao restaurante? Um dos nossos agentes já está lá, passando-se por funcionário. O gerente está ciente apenas do necessário.
Acredita que estamos investigando um possível esquema de lavagem de dinheiro e que sua família não tem envolvimento. A mesa reservada está posicionada exatamente onde planejamos, com visibilidade para as câmeras. Agradeci a ela, desligando com a sensação mista de alívio e apreensão. A engrenagem estava em movimento. Não havia mais volta. Durante o café da manhã, mantive a mesma fachada de tranquilidade que vinha sustentando. Otávio e Patrícia pareciam particularmente animados, trocando olhares cúmplices que agora, com meu novo conhecimento, eram transparentes como vidro. Estou ansiosa para o jantar desta noite, comentei casualmente, passando geleia em uma torrada. Faz tempo que não reunimos a família para uma ocasião especial. Será maravilhoso, mamãe, respondeu Otávio, seu sorriso não alcançando os olhos. Já confirmei com o Dr. Rogério. Ele estará lá com os documentos que você solicitou. Excelente. Sabe como sou? Gosto de deixar tudo organizado antes de viajar. Tomei um gole de café, observando-o por cima da xícara. A propósito, querido, precisarei passar no banco hoje à tarde para resolver alguns detalhes da minha conta pessoal. Poderia me acompanhar? Vi um lampejo de interesse em seus olhos. Claro, mamãe. A que horas? Por volta das 4. Nada complicado. Apenas quero ajustar alguns limites para usar durante a viagem. Estarei disponível, garantiu ele, trocando outro olhar com Patrícia. Estavam mordendo a isca, exatamente como previsto. O banco seria o primeiro ato de nossa peça cuidadosamente ensaiada. Passei a manhã organizando detalhes pendentes. Liguei para Eduardo, o caseiro da fazenda, instruindo-o a agir normalmente caso recebesse qualquer ligação de Otávio ou de uma assessora financeira. Confirme qualquer pergunta sobre minha chegada amanhã, mas não entre em detalhes. Orientei. Eduardo estava conosco há quase 30 anos, e sua lealdade jamais foi questionada. Às 10h30, recebi a visita do Dr. Rogério, que trouxe consigo uma pasta com os documentos que seriam utilizados no jantar. Não eram os mesmos que Otávio esperava. Em vez de uma procuração abrangente, haviam proteções adicionais e cláusulas específicas que limitariam drasticamente o acesso dele às contas principais. Otávio certamente perceberá a diferença quando ler com atenção, observou Rogério, ajustando os óculos. Não importa. Nesse momento, ele já terá caído na armadilha. Assinei os documentos com mão firme. Quando tudo terminar, quero que cuide pessoalmente do bem-estar de Letícia e Miguel. Eles são inocentes nisso tudo. Tem minha palavra, Berenice. Após sua saída, dediquei algumas horas a organizar meu closet, separando roupas para doação, uma atividade que sempre me acalmou nos momentos de ansiedade. Havia algo reconfortante em criar ordem a partir do caos, em tomar decisões claras sobre o que preservar e o que deixar para trás. O almoço foi servido pontualmente ao meio-dia. Letícia e Miguel já haviam saído para a casa da mãe dela. Então éramos apenas eu, Otávio e Patrícia. A conversa fluiu superficialmente. O clima, as notícias recentes, planos vagos para meu retorno da fazenda. Talvez possamos organizar uma viagem a Portugal no fim do ano, sugeriu Patrícia em determinado momento. Seria adorável passar o Natal em Lisboa, não acha, Berenice? Portugal, justamente onde eles planejavam fugir com meu dinheiro, segundo os e-mails que descobri. A audácia daquela mulher era impressionante. Seria encantador, respondi com um sorriso. Sempre adorei a cultura portuguesa. Vamos certamente considerar isso quando eu voltar. Às 15h30, comecei a me preparar para a ida ao banco. Escolhi um conjunto elegante em tons de azul marinho. Uma escolha deliberada, pois era a cor que Arnaldo sempre dizia que me dava um ar de autoridade. Completei o visual com o colar de pérolas que ele me dera em nosso 30º aniversário de casamento. Precisaria da presença dele comigo, mesmo que apenas simbolicamente. Otávio me esperava no hall de entrada, impecável em seu terno cinza, consultando o relógio com impaciência. Estou pronta, filho, anunciei, descendo as escadas. Não precisamos demorar. É apenas uma formalidade. O trajeto até o Banco Meridional foi silencioso. Otávio parecia absorto em pensamentos, respondendo apenas com monossílabos às minhas tentativas de conversa. Podia quase ouvir as engrenagens girando em sua mente,
calculando como aproveitaria esta oportunidade inesperada. Cristiano nos recebeu pessoalmente na entrada do banco. Seu comportamento era impecavelmente profissional, sem dar qualquer indicação de que estava ciente do plano. Dona Berenice, Sr. Otávio, que prazer recebê-los. Por favor, acompanhem-me à sala de reuniões privativa. A sala era espaçosa e elegante, com uma mesa oval de mogno ao centro e quadros de arte brasileira contemporânea nas paredes. Sentei-me à cabeceira, com Otávio à minha direita e Cristiano à esquerda. Como combinado, vim verificar os limites de minhas contas para a viagem. Comecei mantendo a voz casual. E também gostaria de revisar brevemente o status de nossos principais investimentos. Certamente, respondeu Cristiano abrindo seu laptop. Preparei um relatório completo para a senhora. Durante a hora seguinte, discutimos detalhadamente diversos aspectos do patrimônio familiar. Observei com interesse como Otávio se inclinava para a frente sempre que mencionávamos valores substanciais, como seus olhos brilhavam ao falarmos sobre propriedades liquidáveis, como ele fazia anotações detalhadas em seu celular. Em determinado momento, fiz a jogada planejada. Cristiano, considerando minha ausência prolongada, talvez seja prudente disponibilizar temporariamente para Otávio o acesso às contas offshore nas Cayman, caso surja alguma oportunidade de investimento que exija decisão rápida. Vi o choque momentâneo no rosto de meu filho ao mencionar especificamente as Cayman. Ele não sabia que eu tinha conhecimento dessas contas. Recuperou-se rapidamente, porém, assumindo uma expressão de casual interesse. Excelente ideia, mamãe. Apenas como precaução, claro. Cristiano, seguindo perfeitamente o roteiro, hesitou brevemente. Isso exigiria alguns procedimentos especiais, Dona Berenice. As contas offshore têm protocolos de segurança diferenciados. Compreendo, respondi calmamente. Mas confio plenamente em meu filho. Podemos providenciar o necessário? Certamente. Posso preparar os documentos para a senhora assinar ainda hoje, se preferir. Perfeito. Virei-me para Otávio, que mal conseguia esconder sua satisfação. Resolvemos isso depois do jantar desta noite, quando o Dr. Rogério estiver presente. Ele pode verificar a legalidade de tudo, para nossa tranquilidade. Shhh. Uma sombra de contrariedade cruzou o rosto de Otávio, mas ele assentiu. Como preferir, mamãe? Ao deixarmos o banco, ele parecia inquieto, imediatamente pegando o celular assim que entramos no carro. Fingiu receber uma ligação importante, mas pude perceber que estava, na verdade, enviando mensagens, provavelmente para Patrícia, relatando as novidades. Retornamos à mansão por volta das 6 da tarde. Letícia e Miguel haviam chegado, e o pequeno veio correndo me abraçar assim que cruzei a porta. Vovó, trouxe um presente para você. Ele estendeu um desenho colorido onde se podia ver o que parecia ser uma senhora de cabelos brancos cercada por corações. É para você levar na viagem e não esquecer da gente. Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto abraçava aquele ser inocente, completamente alheio ao drama que se desenrolava ao seu redor. É lindo, meu amor. Vou guardar com muito carinho. Subi para me arrumar para o jantar, o coração pesado com o que estava prestes a acontecer. Escolhi cuidadosamente um vestido longo verde esmeralda, minha cor favorita, que sempre me deu confiança, e o conjunto de joias que Arnaldo me presenteara em nosso último aniversário juntos. Brincos e colar de diamantes que raramente usava, reservados apenas para ocasiões muito especiais. Quando me olhei no espelho, vi não apenas uma senhora de 67 anos, mas uma mulher determinada a proteger o que era seu por direito, a defender o legado construído com tanto sacrifício por ela e seu marido. Chegou a hora, murmurei para meu reflexo. Janaína entrou silenciosamente, trazendo minha bolsa e um xale de seda. A senhora está deslumbrante, comentou com sinceridade. Obrigada, Jana. Por tudo. Sempre. Apertei sua mão brevemente. Lembre-se do combinado. Se eu não retornar até meia-noite, entregue o envelope que deixei na gaveta da escrivaninha para Letícia. Ela assentiu solenemente. Farei conforme o instruído. Mas a senhora voltará. Tenho certeza disso. Às 7h30 em ponto, estávamos todos reunidos no hall de entrada. Otávio, elegante em seu smoking, Patrícia, exageradamente produzida em um vestido vermelho justo demais para a ocasião,
Letícia discreta e elegante em azul claro, e o pequeno Miguel, adorável em seu conjunto formal, que o fazia parecer um homenzinho em miniatura. Estão todos lindos, comentei descendo as escadas. Esta noite será inesquecível, tenho certeza. 2 carros nos aguardavam. Otávio insistira em dirigir o seu próprio com Patrícia, enquanto eu seguiria com Letícia, Miguel e Pedro, meu motorista. A caminho do restaurante, tentei manter uma conversa leve com minha nora, mas percebi seu olhar distante, perdido na paisagem noturna do Rio. "Está tudo bem, querida?" perguntei, colocando minha mão sobre a dela. Ela virou-se para mim com um sorriso triste. "Apenas cansada, dona Berenice. Não se preocupe." O restaurante Mirante do Sol ocupava o último andar de um edifício histórico no centro, oferecendo uma vista panorâmica da Baía de Guanabara. Fomos recebidos pelo maître que, discretamente, fez um pequeno sinal com a cabeça, confirmando que tudo estava preparado conforme planejado. Nossa mesa estava estrategicamente posicionada em um canto privilegiado, com vista para o pão de açúcar iluminado contra o céu noturno. Doutor, Rogério já nos aguardava, levantando-se para nos cumprimentar assim que nos aproximamos. "Berenice, está absolutamente magnífica esta noite", comentou ele, beijando minha mão galantemente. "A ocasião pede", respondi com um sorriso. Enquanto nos acomodávamos, notei discretamente as câmeras de segurança posicionadas exatamente conforme Renata havia descrito. Também identifiquei 2 clientes em mesas próximas que não eram nada mais que policiais disfarçados. Um homem de meia idade aparentemente concentrado em seu laptop e uma jovem mulher jantando sozinha. O início do jantar transcorreu normalmente, com conversas amenas sobre a viagem iminente, o clima em Campos do Jordão nesta época do ano, as atividades que Miguel estava desenvolvendo na escola. Percebi como Otávio consultava discretamente o relógio a cada poucos minutos. Sua ansiedade mal contida. Após a entrada ser servida, fiz um sinal discreto para o garçom, que trouxe uma garrafa de champanhe. "Gostaria de propor um brinde", anunciei, erguendo minha taça. "À família Cavalcante e aos valores que representamos: integridade, lealdade e amor incondicional." Vi Otávio engolir em seco, seu olhar fugindo do meu. Patrícia, entretanto, ergueu sua taça com um sorriso confiante, completamente alheia à ironia de minhas palavras. "Antes de prosseguirmos com o jantar", continuei, "gostaria de tratar dos assuntos pendentes." Virei-me para Dr. Rogério. "Trouxe os documentos que discutimos?" Ele assentiu solenemente, abrindo sua pasta. "Tudo conforme solicitado, Berenice." Foi neste momento que executei a jogada ensaiada. Levei a mão ao peito, deixando escapar um pequeno gemido de dor. Todos à mesa se sobressaltaram. "Mamãe, o que foi?" perguntou Otávio genuinamente alarmado. Não é nada", respondi com voz fraca, fechando os olhos momentaneamente. "Apenas uma pontada. Já está passando." "A senhora precisa de um médico?" perguntou Letícia, já meio levantada. "Não, querida. É apenas..." Outro gemido, desta vez mais pronunciado. Talvez seja melhor ir ao hospital, só para verificar. Meu histórico cardíaco..." O pânico se instalou na mesa. Exatamente como previsto, Letícia imediatamente se ofereceu para me acompanhar, juntamente com Miguel. Dr. Rogério também se prontificou a ir. Não, intervi, seguindo o roteiro. "Não quero estragar a noite de todos. Rogério, por favor, fique e explique a Otávio os documentos. Filho, você pode assinar por mim conforme combinamos. Tenho plena confiança em você." Vi o brilho de oportunidade em seus olhos, mal disfarçado pela preocupação forçada. "Tem certeza, mamãe? Posso ir com a senhora?" Não é necessário. Letícia e Pedro me acompanharão. Você e Patrícia finalizem os assuntos com Rogério e depois podem nos encontrar no hospital." Levantei-me com dificuldade fingida, apoiando-me em Letícia. Miguel parecia genuinamente assustado, seus olhinhos marejados. "A vovó vai ficar bem, meu anjo", assegurei-lhe, acariciando seu rostinho. "É apenas uma precaução." Enquanto nos afastávamos da mesa, lancei um último olhar para trás. Vi Otávio inclinar-se imediatamente em direção a Rogério, ansioso por ver os documentos.
enquanto Patrícia disfarçadamente digitava algo em seu celular sob a mesa. A armadilha estava lançada. Agora, era apenas uma questão de tempo. No carro, assim que estávamos suficientemente distantes do restaurante, enderecei-me normalmente, surpreendendo Letícia. Dona Berenice? A senhora está bem? Perfeitamente bem, querida. Não se preocupe. Havia algo que eu precisava lhe contar longe deles. Durante o trajeto, expliquei brevemente a situação. Não todos os detalhes, apenas o suficiente para que ela entendesse a gravidade do que estava acontecendo. Vi o choque, a incredulidade e, finalmente, a dor em seu rosto à medida que compreendia a traição de seu marido. Eu suspeitava de um caso, confessou ela com voz embargada. Mas isso é muito pior do que imaginei. Sinto muito, Letícia. Mais do que posso expressar. Ela enxugou uma lágrima, respirando fundo para se recompor diante de Miguel, que observava a cena com olhos atentos. O que acontecerá agora? Perguntou baixinho. Agora vamos ao Banco Meridional, não ao hospital. É lá que Otávio e Patrícia se dirigirão assim que perceberem a natureza verdadeira dos documentos. E é lá que serão confrontados. Pedro, que seguia minhas instruções precisas, nos conduziu habilmente pelo trânsito noturno do Rio. No banco, Cristiano nos aguardava na entrada dos fundos, acompanhado por Renata e 2 policiais discretamente posicionados. Eles acabaram de ligar, informou Cristiano. Estão a caminho, extremamente agitados. Aparentemente, perceberam que os documentos eram limitações, não procurações amplas. Renata se aproximou, séria em seu terno escuro. Está pronta, Berenice? Ainda podemos interromper tudo. Olhei para Letícia, que segurava Miguel próximo ao peito de forma protetora, e então para o prédio imponente do banco, símbolo da estabilidade financeira que meu marido e eu construímos com tanto esforço ao longo de décadas. Estou pronta, respondi com firmeza. Algumas lições precisam ser aprendidas da maneira mais dura. Entramos no banco, onde tudo estava preparado para o confronto final. As câmeras estavam ativadas, os policiais posicionados estrategicamente, e a armadilha, completamente montada, aguardava apenas que suas vítimas dessem o passo final em direção à própria ruína. O relógio marcava exatamente 21h47 quando ouvimos o som de pneus cantando na entrada do banco. Otávio havia chegado, correndo diretamente para sua própria queda. O som de passos apressados ecoou pelo piso de mármore do saguão vazio do Banco Meridional. Permaneci imóvel na penumbra da sala de reuniões principal, onde apenas algumas luzes estratégicas estavam acesas. Ao meu lado, Renata mantinha a postura firme, enquanto Letícia segurava Miguel contra seu peito, sentados em um sofá no canto menos iluminado. Dr. Rogério havia chegado poucos minutos antes, trazendo consigo a pasta com todos os documentos originais, aqueles que Otávio havia tentado falsificar nos últimos meses. Cristiano foi o primeiro a avançar em direção à porta, assumindo seu papel de gerente desavisado, que atendia a um chamado urgente de um cliente importante. Observei pela fresta da porta entreaberta quando meu filho entrou no banco como um furacão, o rosto contorcido numa expressão que jamais havia visto antes. Uma mistura de raiva, ganância e desespero que o tornava quase irreconhecível para mim. "Onde está minha mãe?" exigiu ele, a voz ecoando no espaço vazio. Patrícia o seguia de perto, seu vestido vermelho chamativo contrastando com a seriedade do ambiente, os saltos altos batendo no piso como um tambor anunciando uma execução iminente. Seus olhos percorriam o local calculadamente, como se avaliando rotas de fuga. "Senhor Otávio", respondeu Cristiano com calma estudada. "Sua mãe não está aqui. Acredito que tenha ido ao hospital conforme informado." "Não minta para mim", vociferou Otávio. "Ela armou tudo isso. Aqueles documentos no restaurante. Eram uma farsa." Ele sacudiu os papéis amassados em sua mão. "Quero acesso às contas offshore agora. Agora." Foi nesse momento que decidi entrar em cena. Empurrei suavemente a porta e avancei para a luz. Meu vestido verde esmeralda reluzindo sob os holofotes estrategicamente posicionados. O impacto da minha presença foi imediato. Otávio congelou como se tivesse visto um fantasma, e Patrícia instintivamente deu um passo para trás. "Procurando por mim, filho?" perguntei.
minha voz surpreendentemente firme. Mãe? Ele pareceu genuinamente confuso por um instante, antes da compreensão começar a se formar em seus olhos. O que significa isso? O ataque cardíaco foi tão falso quanto sua preocupação comigo nos últimos meses. Completei, avançando lentamente em sua direção. Assim como foi falsa a lealdade que você jurou a esta família. A compreensão final tomou conta de seu rosto. Seus olhos se estreitaram, abandonando qualquer pretensão de inocência. Você sabia? Sim, Otávio. Eu sabia, sobretudo. Fiz um gesto abrangente com a mão. As falsificações, as tentativas de transferência, os planos de fuga para Portugal, a verdadeira identidade de sua cúmplice. Ao ouvir isso, Patrícia, ou melhor, Priscila, ficou visivelmente alarmada. Seu olhar calculista agora avaliava freneticamente o ambiente, claramente planejando uma saída. Não se dê ao trabalho, senhorita. Santoro, disse Renata, emergindo das sombras e mostrando seu distintivo. As saídas estão bloqueadas, e temos policiais posicionados em todos os pontos estratégicos. Santoro, do que ela está falando? Otávio virou-se para sua amante, confusão estampada em seu rosto. Viu o exato momento em que a máscara de Patrícia caiu completamente. Seu olhar para Otávio mudou de cúmplice para algo frio e calculista. Isso não importa agora, disse ela secamente, tirando da bolsa um pequeno dispositivo eletrônico. O que importa é que precisamos acessar essas contas imediatamente. Não funcionará, interveio Cristiano, retomando seu papel de gerente do banco. Todos os acessos foram temporariamente bloqueados por suspeita de fraude. Temos um protocolo rígido para estas situações. O pânico começou a se instalar no rosto dela. Foi quando Renata fez um sinal e os dois policiais disfarçados emergiram de seus postos, aproximando-se lentamente do casal. Otávio Cavalcante e Priscila Santoro, anunciou Renata formalmente. Vocês estão detidos por tentativa de fraude, falsificação de documentos e formação de quadrilha para estelionato. Isso é ridículo, protestou Otávio, seu rosto agora vermelho de fúria. É um mal-entendido. Mamãe, diga a eles, eu sou seu filho. Aquelas palavras, eu sou seu filho, atingiram-me como uma adaga. Sim, ele era meu filho, aquele mesmo bebê que embalei em meus braços, o menino que ensinei a andar, o jovem que vi graduar-se com honras. Como havíamos chegado a este ponto? Senti minha resolução vacilar momentaneamente, uma dor profunda tomando conta de mim. Foi nesse instante que Letícia, que até então permanecera nas sombras com Miguel, deu um passo à frente. Seu rosto mostrava uma determinação que eu raramente vira nela. Sim, você é filho dela, disse com voz clara que reverberou pelo salão. E marido meu, pai de Miguel. E ainda assim, estava pronto para destruir tudo isso. Otávio pareceu finalmente notar a presença da esposa e do filho. A cor abandonou seu rosto quando seus olhos encontraram os de Miguel, que o observava com uma expressão de confusão e medo que dilacerava meu coração de avó. Miguel, sua voz era quase um sussurro. Eu não... Mas qualquer explicação que tentasse dar foi interrompida por Priscila, que subitamente empurrou um dos policiais e tentou correr para a saída. Foi contida rapidamente, enquanto gritava acusações contra Otávio. Foi ideia dele. Ele me procurou. Ele planejou tudo. Eu sou apenas uma consultora financeira. Ele me seduziu para participar do esquema. A traição final. Um golpista traindo o outro. Vi o rosto de meu filho deformar-se em choque ao perceber que mesmo o amor que acreditava ter encontrado não passava de uma farsa, uma manipulação para acessar nossa fortuna. Isso não é verdade! Protestou ele desesperadamente, agora olhando para mim. Mamãe, você não pode acreditar nisso. Ela me procurou, ela armou tudo isso. Aproximei-me dele lentamente, sentindo o peso de cada passo. Quando estava próxima o suficiente para ver o suor que agora escorria por sua testa, falei baixo, apenas para ele ouvir. A questão, Otávio, não é quem iniciou o quê. A questão é que você, meu único filho, estava disposto a me trair, a abandonar sua esposa e seu filho, a destruir o legado construído por seu pai com tanto sacrifício. Ele abaixou os olhos.
incapaz de sustentar meu olhar. Por um breve momento, vislumbrei o menino que um dia ele foi, vulnerável, arrependido após alguma travessura infantil. "O que vai acontecer comigo?" perguntou finalmente, sua voz reduzida a um sussurro. Antes que pudesse responder, Renata interveio. "Senhor Cavalcante, o senhor e a senhorita Santoro serão conduzidos à delegacia para prestar depoimento formal. As acusações são graves e podem resultar em pena de reclusão." "Prisão?" O pânico em sua voz era palpável. "Mamãe, você não permitiria isso. Não pode deixar que me levem para a cadeia." Senti o peso daquela decisão sobre meus ombros. Uma parte de mim, a mãe que sempre o protegera, queria intervir, usar minha influência para minimizar as consequências. Mas outra parte, a mulher que honrava os princípios e valores que Arnaldo e eu sempre defendemos, sabia que algumas lições precisam ser aprendidas da maneira mais dura. "Há consequências para nossas escolhas, Otávio", respondi finalmente. "Sempre ensinei isso a você." Enquanto os policiais os conduziam para fora, Priscila continuava a vociferar acusações, tentando negociar sua liberdade em troca de informações sobre outros golpes. Otávio, por outro lado, caminhava em silêncio absoluto, seus ombros caídos em derrota. Quando a porta se fechou atrás deles, senti minhas pernas fraquejarem. Dr. Rogério rapidamente puxou uma cadeira para que eu me sentasse. Letícia aproximou-se, ainda segurando Miguel, que agora chorava silenciosamente. "Posso falar com ele?" pediu o menino entre soluços, apontando para a porta por onde seu pai havia saído. Meu coração se partiu. "Não agora, meu anjo. Papai precisa resolver algumas coisas primeiro." "Ele fez algo muito errado, não foi?" A perspicácia de uma criança nunca deixa de me surpreender. "Sim, querido. Ele cometeu erros graves." Estendi meus braços, e ele veio para meu colo, seu corpinho ainda tremendo de emoção. "Mas isso não significa que ele não te ama. Pessoas boas às vezes fazem escolhas muito ruins." Letícia sentou-se ao meu lado, o rosto pálido, mas composto. "O que acontecerá agora, dona Berenice?" Era a pergunta que pairava no ar. O que viria depois deste terremoto que abalara os alicerces de nossa família? Olhei para Renata, que conversava em voz baixa com os outros policiais, para Cristiano, que começava a organizar os documentos espalhados, para Dr. Rogério, que aguardava pacientemente minha próxima decisão. "Agora, querida, reconstruímos. Um passo de cada vez." As horas seguintes foram uma névoa de procedimentos burocráticos, depoimentos formais, assinaturas em documentos oficiais. Renata explicou que Otávio e Priscila seriam mantidos detidos pelo menos durante a investigação inicial. As evidências eram contundentes: as gravações, os documentos falsificados, as tentativas de transferência, os e-mails incriminadores. "Quanto tempo ele pode ficar preso?" perguntei quando finalmente estávamos a sós. Já passava da meia-noite. "Considerando as acusações e sendo réu primário, provavelmente entre 2 e 6 anos, dependendo de como a defesa conduzir o caso." Ela hesitou antes de continuar. "No caso dela, a situação é mais grave. Há registros de crimes anteriores, embora com outras identidades. Estamos falando de uma pena significativamente maior." Acenei em compreensão, sentindo um cansaço profundo se instalar em meus ossos. Havia sido um dia interminável, emocionalmente desgastante além do que imaginei ser capaz de suportar. Dr. Rogério aproximou-se com uma xícara de chá. "Você foi extraordinariamente forte hoje, Berenice." "Não me sinto forte, Rogério. Sinto-me devastada." Ele assentiu compreensivamente. "É natural. Não importa o quão justificadas foram suas ações. Estamos falando de seu filho." Tomei um gole do chá, deixando o calor reconfortante descer por minha garganta. "O que você acha? Fiz a coisa certa?" Ele refletiu por um momento antes de responder. "Acredito que sim. Se tivesse encoberto o crime, estaria apenas permitindo que ele afundasse ainda mais." Às vezes, o amor verdadeiro significa permitir que alguém enfrente as consequências de suas ações. Por volta das 2 da manhã, finalmente fomos liberados para retornar para casa. Letícia havia levado Miguel mais cedo. A criança estava exausta e confusa demais para permanecer na delegacia. Pedro, sempre fiel, aguardava pacientemente para nos levar de volta à mansão. Durante o trajeto,
Observei as luzes da cidade passando pela janela do carro. Algumas residências ainda iluminadas, mesmo àquela hora tardia. Vidas seguindo seu curso normal, enquanto a minha havia sido completamente virada de cabeça para baixo. Ao chegarmos, encontrei Janaína esperando ansiosamente na porta, apesar do horário. Seu rosto enrugado mostrava preocupação genuína. "Está tudo bem, senhora?" "Soube pelas notícias." "Notícias?" Não havia considerado que o caso poderia ter vazado para a imprensa tão rapidamente. "Sim, uma repórter ligou há 1 hora, querendo confirmar a prisão do Sr. Otávio. Não disse nada, claro." Suspirei profundamente. É claro que haveria repercussão midiática. Os Cavalcante eram uma família tradicional, com negócios em diversos setores. A prisão do herdeiro por tentativa de fraudar a própria mãe seria um prato cheio para os tabloides. "Onde estão Letícia e Miguel?" "Dona Letícia está no quarto do menino. Ele teve dificuldade para dormir, então ela ficou ao lado dele." Agradeci a Janaína e subi lentamente as escadas, cada degrau parecendo pesar toneladas. Parei à porta do quarto de Miguel, entreaberta o suficiente para que pudesse ver Letícia sentada na beirada da cama, acariciando suavemente os cabelos do menino que finalmente dormia. Ela ergueu os olhos ao perceber minha presença e fez sinal para conversarmos no corredor. "Como ele está?" perguntei em voz baixa, assim que fechou a porta do quarto. Confuso, assustado, fez 1000 perguntas sobre o pai que não soube como responder. Ela suspirou, passando a mão pelos cabelos desalinhados. Como explicar a uma criança que o próprio pai estava disposto a abandoná-lo? A dor em sua voz era palpável, e meu coração se apertou por ela, tão jovem ainda, enfrentando uma tempestade que não havia criado. "Não precisamos explicar tudo agora", respondi suavemente. "Algumas verdades podem esperar até que ele esteja mais preparado para compreendê-las." Ela assentiu, os olhos marejados. "E quanto a Otávio? O que acontecerá com ele? Ele enfrentará as consequências legais de suas ações." "Não posso interferir nisso, Letícia. Seria errado e, no fim das contas, não o ajudaria verdadeiramente." "Entendo." Ela hesitou por um momento. "Dona Berenice, não sei o que farei agora. Toda a minha vida estava estruturada em torno deste casamento, desta família." Tomei suas mãos entre as minhas. "Você e Miguel não estão sozinhos, querida. Esta ainda é sua casa, pelo tempo que desejarem. E quanto ao futuro? Bem, o futuro sempre nos surpreende." Despedimo-nos com um abraço demorado e segui para meu próprio quarto. Ao abrir a porta, fui recebida pela familiar penumbra do ambiente onde passei tantas noites ao lado de Arnaldo, onde criamos planos e sonhos, onde compartilhamos alegrias e tristezas. Troquei o vestido formal por uma camisola confortável e sentei-me na poltrona próxima à janela, a mesma onde costumava amamentar Otávio bebê, embalar seu sono, contar histórias para ele. O silêncio da madrugada era quase opressivo, permitindo que meus pensamentos reverberassem com clareza dolorosa. Peguei o porta-retratos da mesinha lateral, uma foto antiga, de quando Otávio tinha cerca de 5 anos, sentado no colo de Arnaldo, ambos sorrindo abertamente para a câmera. Onde havíamos errado? Em que momento aquele menino sorridente transformou-se no homem disposto a trair sua própria família? Talvez não houvesse resposta simples. Talvez a vida fosse demasiado complexa para ser reduzida a momentos específicos de acerto ou erro. Devolvi a foto ao seu lugar e olhei para as estrelas através da janela. As mesmas estrelas que observei na noite anterior, quando ainda tentava decidir o rumo a seguir. O que me aguardava agora? Não faria a viagem planejada, isso era certo. Não poderia abandonar Letícia e Miguel neste momento crítico. E havia ainda os aspectos legais a resolver. Os negócios da família para administrar, a imprensa para lidar. Mas, para além das questões práticas, havia a jornada emocional que apenas começava. O luto por uma relação que se despedaçara, a culpa que inevitavelmente me assaltaria nos momentos de fraqueza, a incerteza sobre como reconstruir a partir dos escombros. Fechei os olhos, permitindo que uma única lágrima escorresse pela face. Não era uma lágrima apenas de tristeza, mas também de alívio. O alívio de quem finalmente confrontou uma verdade dolorosa, por mais devastadora que fosse. Fizemos o certo, Arnaldo.
Murmurei para o silêncio do quarto, como se meu marido pudesse me ouvir de algum lugar distante. Não foi fácil, mas era o certo a fazer. O relógio na parede marcava 3h15 da manhã, quando finalmente me deitei. O sono veio surpreendentemente rápido, o corpo exigindo descanso após a exaustão emocional do dia. Meu último pensamento consciente foi a imagem de Miguel, dormindo inocentemente enquanto o mundo dos adultos ao seu redor desmoronava e se reconstruía. Amanhã seria um novo dia. Um dia para começar a reconstruir, para proteger o que realmente importava, para honrar os valores pelos quais vivi toda a minha vida. Um dia para ser forte não apenas por mim, mas por Miguel e Letícia, as verdadeiras vítimas inocentes desta tragédia familiar. E quanto a Otávio, bem, talvez o tempo na prisão lhe desse a oportunidade de reflexão que jamais teria encontrado em Portugal, gastando dinheiro roubado ao lado de uma mulher que nunca o amou verdadeiramente. Talvez, um dia, pudéssemos reconstruir também aquela relação, não da mesma forma, mas algo novo, forjado nas chamas desta experiência dolorosa. Adormeci com esta tênue esperança, não uma certeza, mas uma possibilidade. E às vezes, uma simples possibilidade é o suficiente para seguir em frente. 6 meses se passaram desde aquela noite que mudou para sempre o rumo da minha família. Enquanto observo o pôr do sol de minha varanda na mansão dos Cavalcante, não posso deixar de refletir sobre os acontecimentos que me ensinaram a mais difícil lição de toda a minha vida. Nunca imaginei que aos 67 anos teria que enfrentar a traição de meu único filho, quando Miguel, meu netinho de apenas 7 anos, me sussurrou no ouvido que seu pai planejava fugir com Patrícia, levando todo o meu dinheiro durante minha viagem. Senti o mundo desabar. Mas a vida me ensinou que nas situações mais desesperadoras, precisamos manter a calma e agir com inteligência. A investigação que conduzi, com a ajuda de pessoas leais como Janaína, minha governanta de 3 décadas, Dr. Rogério, nosso advogado de confiança, e minha amiga delegada Renata, revelou uma trama muito mais sórdida do que eu poderia imaginar. Patrícia Sampaio era, na verdade, Priscila Santoro, uma golpista profissional que já havia aplicado o mesmo esquema em outras famílias abastadas. E meu filho, cegado por paixão ou ganância, estava disposto a participar desse plano, abandonando sua esposa, seu filho e traindo sua própria mãe. A armadilha que montamos foi meticulosa. A falsa viagem adiada, as câmeras estrategicamente posicionadas, os dispositivos de gravação, o jantar de despedida no restaurante Mirante do Sol e, finalmente, meu suposto ataque cardíaco que revelou as verdadeiras intenções de Otávio e sua cúmplice. O confronto no Banco Meridional naquela noite foi o momento mais doloroso da minha vida. Ver meu filho algemado, sendo levado pelos policiais, enquanto seu filho observava com olhos marejados de lágrimas, foi uma imagem que jamais esquecerei. Mas como sempre digo a Miguel agora, pessoas boas às vezes fazem escolhas terríveis, e nossas decisões sempre trazem consequências. Otávio foi condenado a 4 anos de prisão, embora tenha conseguido progressão para o regime semiaberto após o 1º ano, graças ao seu bom comportamento e à ausência de antecedentes criminais. Priscila, por outro lado, recebeu uma pena muito maior devido ao seu histórico de fraudes semelhantes. O processo de reconstrução tem sido lento e, por vezes, doloroso. Letícia e Miguel continuam morando comigo e temos criado uma nova estrutura familiar. Minha nora, livre da sombra de um casamento infeliz, retomou seus estudos de psicologia e hoje coordena um programa de apoio a mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. Miguel, agora com 8 anos, frequenta terapia regularmente e, aos poucos, restabelece uma relação com o pai através de visitas supervisionadas. Quanto a mim, assumi novamente o controle dos negócios da família, com a ajuda de Cristiano e Dr. Rogério. Aprendi que, mesmo na minha idade, nunca devemos delegar completamente nossas responsabilidades financeiras, por maior que seja a nossa confiança em alguém. Criei também uma fundação beneficente que oferece suporte legal e psicológico a idosos vítimas de golpes financeiros.
Uma forma de transformar minha dor em algo positivo que possa ajudar outros na mesma situação. A maior lição que extraí desta experiência dolorosa é que nunca é tarde para recomeçar, para estabelecer limites, para defender o que é certo. Não importa a idade que tenhamos, sempre podemos nos reinventar e encontrar força em situações que parecem intransponíveis. Há 2 semanas, visitei Otávio na prisão. Foi nosso primeiro encontro desde o julgamento. Ele está mais magro, com alguns fios grisalhos prematuros nas têmporas. Mas seus olhos, os mesmos olhos que herdou de Arnaldo, mostravam um arrependimento que parecia genuíno. "Sinto muito, mamãe", foram suas primeiras palavras. "Sei que talvez nunca possa reparar o que fiz, mas quero que saiba que estou realmente arrependido." Não foi uma conversa fácil. Há mágoas profundas que talvez nunca cicatrizem completamente. Mas dei os primeiros passos no caminho do perdão. Não por ele, mas por mim mesma, por Miguel, pelo futuro de nossa família. Quando me perguntam se me arrependo de ter entregado meu próprio filho às autoridades, respondo com sinceridade. Lamento profundamente as circunstâncias que nos trouxeram até aqui, mas não me arrependo da decisão. Algumas lições só podem ser aprendidas através de consequências reais, e o amor verdadeiro de mãe às vezes significa permitir que nossos filhos enfrentem essas consequências. Esta história que compartilho com vocês hoje não é apenas sobre traição e justiça. É sobre recomeços, sobre a força que encontramos quando tudo parece perdido, sobre os laços familiares que podem ser rompidos e reconstruídos de formas inesperadas. É sobre como, mesmo aos 67 anos, podemos encontrar coragem para enfrentar verdades dolorosas e reconstruir nossa vida a partir dos escombros. Se você está enfrentando uma situação semelhante, uma traição, um golpe, uma decepção profunda com alguém que amava, saiba que não está sozinho. Há sempre um caminho a seguir, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo através das lágrimas. Hoje, quando olho para Miguel brincando no jardim, para Letícia reencontrando sua identidade e propósito, percebo que, apesar da dor, fizemos a escolha certa. Nosso lar está se reconstruindo sobre bases mais sólidas de honestidade, respeito e valores verdadeiros. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, gostaria de pedir que compartilhe sua experiência nos comentários. De onde você está assistindo? Já enfrentou uma situação de traição familiar? Como conseguiu superar? Sua história pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo agora. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal Vovó Lembrou para acompanhar mais relatos como este. Ative o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for ao ar. Temos histórias novas todos os dias, todas baseadas em experiências reais que podem trazer conforto, identificação ou simplesmente a certeza de que não estamos sozinhos em nossas lutas diárias. Dê seu like neste vídeo se ele tocou seu coração de alguma forma. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que podem precisar ouvir esta mensagem. E se puder, compartilhe com alguém que esteja passando por um momento difícil e precise de inspiração para seguir em frente. Quero fazer um pedido especial também. Se este canal tem feito diferença na sua vida, considere contribuir com o Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando diariamente. Produzir estes vídeos envolve muitos custos, e seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo histórias que inspiram, emocionam e, quem sabe, ajudam a transformar vidas. Com sua ajuda, podemos alcançar mais pessoas, contratar uma equipe maior, melhorar a qualidade das produções e garantir que histórias como a minha continuem sendo compartilhadas. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença para nós. Agradeço a cada um de vocês que acompanhou minha história até aqui. É por pessoas como você que encontro força para compartilhar momentos tão íntimos e dolorosos. Espero sinceramente que minha experiência possa servir de alerta, conforto ou inspiração para quem assiste. Lembrem-se sempre, não importa a sua idade, sua situação financeira ou seu histórico familiar, você sempre merece respeito, dignidade e amor verdadeiro. E nunca é tarde demais para defender esses valores, mesmo quando a luta é contra aqueles que mais amamos.
Até o próximo relato. Sou Berenice Cavalcante e esta foi minha história no canal Vovó Lembrou.